Você vai ver no Justiça para Todos de hoje o lançamento da Agenda Político-Institucional da Associação dos Juízes Federais do Brasil para o ano de 2019. A agenda reforça a posição da AJUF a respeito de diversos temas importantes para o Brasil. A publicação, em sua 5ª edição, reúne as principais contribuições da entidade com o processo legislativo na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, em conjunto com os poderes executivo e judiciário, e também com projetos de integração entre a Justiça Federal e o cidadão brasileiro. A agenda traz informações sobre ações judiciais e procedimentos de interesse da Magistratura Federal, e a Associação dos Juízes Federais do Brasil deixa claro se é contra ou a favor de cada assunto e explica os motivos do seu posicionamento. Acompanhe o Justiça para Todos, está no ar. Na sua 5ª edição, a Agenda Político-Institucional foi lançada na Câmara dos Deputados e reuniu parlamentares, magistrados e representantes de associações. O documento reúne as principais contribuições da entidade com os 3 poderes e mostra a presença da associação no processo de diálogo com os poderes da República. Acompanhe. A Agenda Político-Institucional 2019 da Associação dos Juízes Federais, AJUF, chega à 5ª edição e a cada ano recebe o reconhecimento de representantes dos 3 poderes. Ao lançar a publicação na Câmara dos Deputados, o presidente da AJUF, juiz federal Fernando Mendes, reforçou que se trata principalmente de um instrumento para trocar experiências, conversar, contribuir. A AJUF tem atuado nessa pauta positiva de contribuir com o parlamento, com a sociedade, para que a gente possa construir um país mais justo, um país com mais segurança jurídica, um país que tenha um desenvolvimento econômico, social. Então, essa agenda, ela reúne projetos, né? Não todos, mas alguns projetos que nós temos como fundamentais para a reformulação, o aperfeiçoamento do nosso marco legal. O presidente destacou a necessidade de se escolher a melhor forma de chegar ao cenário ideal para o país. Simbolizar aqui a abertura de um diálogo, colocando a Associação dos Juízes Federais do Brasil à disposição para que a gente possa, como temos feito nesses últimos 46 anos de existência, contribuir para a construção de um país mais justo. O deputado federal Lincoln Portela destacou o valor que tem o gesto da Magistratura Federal em estar cada vez mais próxima dos parlamentares. Para ele, uma atitude democrática. Como a AJUF tem o jogo de cintura adequado para poder fazer a abordagem dos parlamentares. E como ela tem apresentado uma agenda altamente propositiva para o Poder Judiciário, consequentemente para a democracia brasileira. O deputado Gonzaga Patriota elogiou o Judiciário, não só como parlamentar, mas como profissional do direito. Ajudei a fazer a Constituição Cidadã aqui, que assinei junto com o doutor Ulisses Guimarães. E fico muito feliz em ver, passados 30 anos, o Poder Judiciário, muitas vezes até com a orientação que não apenas julga se aquele dispositivo é constitucional ou não, mas orienta, é uma parceria do Judiciário com o Legislativo e a gente fica muito feliz com isso. Sou daqueles que acreditam no Judiciário. Foi desta maneira que o deputado federal Gilberto Nascimento elogiou a iniciativa da AJUF e enfatizou tratar-se de um poder que não pode perder uma das principais características, a independência. Eu acredito que um país nós só podemos ter paz, nós só podemos ter esperança se nós tivermos um judiciário firme, forte e independente. Mas eu sou daqueles que aqui no parlamento sempre diz, eu acredito no judiciário brasileiro. Acredito na formação dos senhores, acredito na independência dos senhores e das senhoras e acredito que nós vamos ter um país sim muito melhor. Outros parlamentares também fizeram questão de expressar o resultado prático da agenda político-institucional da AJUF no dia a dia do Legislativo. É a hora de todo mundo que possa contribuir para o equilíbrio, para o bom senso, para a ponderação, para o bom funcionamento das coisas. É hora da gente buscar uma união.
de todos os lados. É sempre uma honra receber aqui na nossa casa as instituições. E a gente costuma dizer, presidente, que não existe democracia sem uma justiça forte, uma justiça que seja feita com igualdade para todos. Integrantes da diretoria da JUF e ex-presidentes da associação prestigiaram o evento. E nesse ano, nós teremos muitas ações aqui na Câmara dos Deputados. Temos a reforma da Previdência, temos o projeto de valorização da magistratura, temos reformas do Código de Processo Civil e Penal. São todos temas de maior relevância e que já estão aqui condensados na nossa agenda política institucional. A JUF espera que realmente esse trabalho, essa agenda possa avançar do ponto de vista de sua implementação. E nós estaremos aqui no Congresso, diuturnamente, trabalhando em parceria com a Câmara dos Deputados, com o Senado Federal, para que nós possamos realmente avançar na busca do fortalecimento dessas ideias e, consequentemente, fortalecimento das nossas instituições. A agenda política da JUF, a política institucional, ela é o que legitima a nossa associação a trabalhar pelos interesses dos nossos associados. Porque aqui a JUF se mostra sensível àquilo que interessa à sociedade, participa ativamente da discussão daqueles pleitos que são cruciais para o dia a dia do brasileiro. E a agenda político-institucional, embora aqui lançada na esfera legislativa, também contempla a atuação judicial e judiciária da JUF em defesa dos seus associados. Entidades e outras associações estiveram presentes para conferir o que a JUF preparou para 2019, em termos de debate e ações. A ANAMATRA, por exemplo, a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, tem uma publicação semelhante e sabe da importância do lançamento de uma agenda político-institucional. Em nome da ANAMATRA, eu congratulo a JUF na pessoa do Dr. Fernando Mendes pelo lançamento da agenda político-institucional da JUF 2019, já na sua 5ª edição, que se trata de um instrumento essencial de interlocução com os demais poderes da República e com a sociedade de um modo geral. A ANAMATRA também tem a sua agenda político-institucional e nós verificamos concretamente no dia a dia a importância desse instrumento. Daqui a pouco, a Agenda Político-Institucional 2019 reforça o posicionamento da JUF a respeito dos mais variados temas de interesse da sociedade e da magistratura. Nós voltamos em instantes. A Agenda Político-Institucional 2019 da Associação dos Juízes Federais do Brasil traz vários assuntos debatidos no Legislativo. Um desses assuntos trata da reforma da Previdência. Outros temas importantes, como a carreira da magistratura, a independência judicial, a valorização da magistratura federal e o projeto anticrime, que estão em debate no Congresso Nacional, também estão na publicação. Confira. A 5ª edição da Agenda Político-Institucional da Associação dos Juízes Federais reúne as principais contribuições da AJUF para dar transparência à estratégia de ações da magistratura federal, junto aos 3 poderes e à sociedade. Uma forma de divulgar o trabalho da associação e fortalecer as relações institucionais. São
100 páginas divididas em 3 capítulos. O primeiro traz projetos de lei e propostas de emenda à Constituição, os quais a AJUF considera de extrema relevância para a sociedade e tem contribuído com sugestões. Alguns desses textos estão caracterizados pela complexidade do tema. Nós estamos lançando agora a 5ª edição da Agenda Política Institucional da AJUF. A agenda ela reflete a pauta de atuação da AJUF junto ao Congresso Nacional, junto ao Executivo e também ao Judiciário. Matérias que são de interesse da Magistratura Federal, mas também matérias que são de interesse institucional, matérias de interesse da própria sociedade. E a agenda ela resume isso, quais projetos nós entendemos relevantes, importantes para o país e nos colocamos à disposição para um diálogo construtivo com o Parlamento, com o Executivo e no próprio Judiciário. Aqui a AJUF representando a voz da Magistratura Federal, mais de 2.000 juízes e juízas federais, magistrados federais, como que eles avaliam, como que eles defendem ou pelo menos sustentam uma posição institucional em relação a temas que têm reflexo para toda a sociedade. A proposta de emenda à Constituição 6 de 2019, que trata da reforma da Previdência, está entre os assuntos em destaque. E não poderia ser diferente. A AJUF tem acompanhado todos os passos do Poder Executivo voltados a alterar a Previdência no Brasil. Até porque a associação não concorda integralmente com o texto e tem sugerido outras formas de modificar o sistema para garantir que ele seja o mais justo para os trabalhadores. A reforma da Previdência é um tema candente, crucial hoje para o país, em especial para os servidores públicos. Os juízes federais têm consciência disso, querem contribuir com esse processo, mas também querem alertar o Congresso de alguns pontos específicos da reforma que são extremamente gravosos aos direitos dos magistrados e aos direitos dos servidores públicos como um todo. Na lista do primeiro capítulo da Agenda Político-Institucional, constam ainda PECs que tratam da alteração na composição dos tribunais regionais federais, da eleição direta nos tribunais, da competência da Justiça Federal, da competência penal e da valorização da magistratura. Uma pauta já antiga da Associação dos Juízes Federais, que é a necessidade de nós repensarmos a carreira do ponto de vista de termos um sentido de carreira que acabou sendo perdida, principalmente a partir da emenda da 45. Então, para nós, um projeto que é fundamental, que está aqui contido na agenda, é a PEC 63, que exatamente nós vamos recuperar aquele sentido de carreira que nós perdemos, visando principalmente o quê? A valorização da magistratura. Porque qual que é a nossa posição? Só pode haver uma magistratura forte, uma magistratura independente, se ela for valorizada. E a magistratura, ela é, hoje, assim, um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito. Então, nós precisamos ter uma magistratura valorizada, uma magistratura independente. E por isso também e para isso também é necessário que a gente tenha uma política remuneratória adequada, um sentido de carreira, e esse um dos temas que nós vamos trabalhar também aqui ao longo do ano, também contido aqui na agenda institucional, a PEC 63, para a reintrodução do que nós chamamos a valorização por tempo de magistratura. Olha, para nós é importante receber todos que representam a sociedade civil, os poderes, que tem sua agenda, que tem sua pauta e que tem interesse. Afinal de contas, o Parlamento aqui, o Congresso Nacional e a Câmara têm o papel de ouvir, de debater e de estar a par de todos os anseios de todas as categorias. E nós recebemos com muita alegria a pauta, a agenda da AJUF, para debater, para discutir, para ouvir e, com certeza, as contribuições para melhor funcionar o Parlamento e também o nosso país. A lista de projetos de lei também refere-se a textos que a AJUF considera importantes para o jurisdicionado, como o pacote de medidas para alterar a legislação penal, processual penal e combater a corrupção no Brasil. Ele foi entregue pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, pacote que ficou conhecido como anticrime. E há outros temas importantes de discussão aqui no Congresso Nacional, como o projeto de lei anticrime, que foi encaminhado pelo ministro Sérgio Moro,
projeto de segurança pública, também o ministro Alexandre de Moraes, nos quais a JUF também vai oferecer sugestões no sentido de que possa ser aperfeiçoado nosso modelo legal, né, o marco regulatório, para que a gente tenha um sistema penal mais efetivo, que confira também a sensação de segurança, de efetividade do sistema da justiça penal. Aos parlamentares que têm se debruçado sobre o assunto, a presença da JUF neste debate tem feito a diferença. Com certeza, porque a JUF é essencial justamente para nos ajudar de como funciona a aplicabilidade. Porque, no final das contas, é ela que lá na ponta aplica juridicamente, por exemplo, a lei de execução penal, o que funciona, o que não funciona. Então, essa conexão entre o legislativo e o judiciário, especialmente dos juízes federais, que têm um conhecimento técnico, ele ajuda muito. A JUF é um dos órgãos mais respeitados do país, emite sempre opiniões ponderadas, avalizadas. Portanto, contar com a JUF nas iniciativas e na nossa pauta aqui dentro da casa, dentro da Câmara, nós vamos agora desencadear uma pauta anticorrupção, uma pauta de certeza do castigo, certeza da lei. Então isso é muito relevante. No próximo bloco, Agenda Político-Institucional 2019 traz as ações promovidas pela JUF, como Expedição da Cidadania, fóruns temáticos, revista eletrônica, mostrando a atuação da associação. Nós voltamos em instantes. A Agenda Político-Institucional 2019 da Associação dos Juízes Federais do Brasil garante o acesso à informação, cultura e educação. Na publicação, há uma parte dedicada somente a esses temas. A JUF possui diversos projetos, como a Expedição da Cidadania, que leva serviços básicos a populações menos favorecidas. A entidade também promove fóruns temáticos, onde são apresentadas soluções teóricas e práticas que podem ser aplicadas no julgamento de processos de competência da Justiça Federal. Acompanhe. A segunda parte da Agenda Político-Institucional 2019 da Associação dos Juízes Federais ficou reservada para a atuação jurídica da JUF sozinha ou em conjunto com outras associações. São ações junto ao Supremo Tribunal Federal, ao Superior Tribunal de Justiça e ao Tribunal Superior Eleitoral. O terceiro capítulo ganhou o título de Justiça, Sociedade e Cultura. Essa parte da publicação confirma que as iniciativas da JUF vão além da atuação junto aos tribunais. A missão é muito maior, é estar presente e fazer a diferença na vida da sociedade. E esse trabalho foi elogiado no lançamento da agenda. Como também um capítulo que me chamou muito a atenção, que é da Justiça, Sociedade e Cultura, mostrando a importância da atuação das associações e essa interlocução das associações com a sociedade. De modo especial, aqui eu achei muito interessante essa ação Expedição da Cidadania. Realmente muito interessante, a JUF está de parabéns. A Expedição da Cidadania, uma iniciativa da Associação dos Juízes Federais, já percorreu os lugares mais distantes. Deu uma atenção especial às comunidades que vivem em locais onde os serviços essenciais chegam com dificuldade e, às vezes, até nem chegam. É a oportunidade dos magistrados deixarem os gabinetes, conhecerem realidades diferentes e, literalmente, levarem cidadania. Aqui fui recebido bem, estou bem, graças a Deus. Até agora basta ser que estou, como se diz, premiado. Vai ter um Natal diferente esse ano? Muito bem, graças a Deus. Eu estou muito feliz. A Agenda Político-Institucional aproxima a Justiça Federal do cidadão
e tem espaço reservado para o programa Justiça para Todos. A revista eletrônica da AJUF, que foi ao ar pela primeira vez em 2002, com 850 programas já produzidos, é transmitida semanalmente pela TV Justiça e no canal da associação no YouTube. O Justiça para Todos é um programa importantíssimo. Eu sou fã desde o primeiro episódio, há mais de 10 anos. Ele vem cumprindo um papel belíssimo, que é transmitir para a sociedade, de uma forma geral, o funcionamento da Justiça Federal. E o programa Justiça para Todos cumpre muito bem esse papel, que é divulgar para a sociedade o trabalho que é feito na Justiça Federal. Não é um desconhecido. Então, eu acho que o programa cumpre muito bem esse papel. E hoje, com as mídias eletrônicas, essa divulgação se torna até facilitada com a rapidez maior que nós temos em relação à própria informação. Ao longo do ano, a associação busca oferecer aos associados cursos, seminários, palestras e fóruns. A ideia é fazer com que magistrados federais de norte a sul do país façam uma reciclagem, troquem experiências, principalmente sobre temas que exigem um debate constante. A programação para 2019 está na agenda político-institucional. E no cronograma estão previstos os fóruns que tanto atraem os juízes e desembargadores, como o FONAGE, Fórum Nacional da Administração e Gestão de Estratégia, o FONEF, Fórum Nacional de Execução Fiscal, e o FONACRE, Fórum Nacional de Concorrência e Regulação. A AJUF é muito preocupada em poder oferecer para os seus associados essa oportunidade de se encontrar, de debater todos esses temas que nós debatemos aqui no Congresso também. Aliás, temas que devem ser sempre debatidos antes com os associados, para que a gente possa trazer aqui a posição da categoria, né? E isso eu acho que é de extrema relevância, porque o trabalho do juiz é um trabalho solitário, né? Muitas vezes recluso, então é preciso que os magistrados estejam sempre abertos a essas possibilidades de troca de ideias, de reciclagem de pensamento e de estudo de novas matérias que constantemente são apresentadas pelo Congresso Nacional. A mais recente edição da agenda já tem cumprido o papel de estabelecer o diálogo com os três poderes, que podem até ser independentes, mas juntos são mais eficientes. Apesar dos poderes eles serem independentes, eles têm de ser harmônicos. Então, quando a gente está em sintonia, quem ganha é a sociedade. Então, quando a Casa de Leis e aqueles intérpretes, aqueles que vão interpretar aquilo que a gente está aqui a julgar, aquilo que a gente está aqui a escolher, a editar e aquilo que a gente está a aprovar, na outra ponta nós temos que ter também um diálogo perene, permanente, e que ele seja um diálogo cada vez mais presente dentro das instituições. Eu quero simplesmente aqui parabenizar pelo lançamento da agenda político-institucional da AJUF, e continuar dizendo do meu carinho, do meu respeito, do meu apoio, daquilo que com o meu mandato eu puder ser um colaborador, um incentivador, né? Vocês têm em mim um amigo e alguém que preza muito pela atividade que vocês exercem e pelo trabalho da AJUF, que nos últimos tempos tem sido tão bem conduzido e importante, né, nessa nossa interlocução. Então, receber os juízes federais, a associação aqui na Casa do Povo é muito importante, justamente porque essa comunicação faz com que o trabalho e o serviço e as leis melhorem muito. Muito das legislações que saíram, aliás, uma boa parte do arcabouço jurídico que sai daqui do Senado, que sai do Congresso Nacional, tem tido participação intensa do Judiciário e da AJUF, principalmente, que eu represento o Judiciário, dando subsídio, trazendo subsídio, sugestões, porque aqui nós temos, vamos dizer assim, os anseios da sociedade. E aqui nessa quinta edição demonstra o sucesso, o caminho e é por meio do diálogo que a gente se coloca à disposição para que a gente possa sempre evoluir na construção de um trabalho melhor. Muito obrigado. O Justiça para Todos de hoje termina aqui.
Participe do programa, envie sua sugestão para imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigada pela sua companhia.